Eu quero compartilhar com vocês a forma correta de se prestar um culto ao Senhor, como era nos moldes da antiga aliança, do Antigo Testamento. Geralmente, quem tinha uma experiência como teve o patriarca Abraão, que Deus apareceu para ele e se identificou como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, e o desafiou a andar na sua presença, a ser perfeito e a sair da sua terra, da sua parentela, para uma terra que Deus lhe mostraria, a uma terra que emanaria leite e mel, uma terra fértil, uma terra que ele encontraria repouso e que Deus daria a ele e a sua descendência depois dele. Então o patriarca Abraão edificava altares de pedras brutas e ali ele sacrificava animais e invocava o nome do Senhor. E essa era a forma mais primitiva de se prestar um culto a Deus. O texto diz que por onde Abraão, o patriarca, com Isaac e Jacó, peregrinou, armou suas tendas, ali ele demarcava território, edificando altares ao Senhor e invocando ao Senhor e fazendo sacrifício sobre esses altares. E aí, quando ao longo da história a gente vai entendendo como era a forma de sacrificar, de adorar, de prestar cultos, você vê que Abraão, além de oferecer sacrifícios de animais, tem um texto na Bíblia que o patriarca Abraão, que viveu 430 anos antes da lei, ele, depois que volta de uma guerra dos 4 reis contra os 5 reis, vem um sacerdote chamado Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que não tinha genealogia, nem princípio, nem fim de dias, e ele vem com pão e vinho e sauda o patriarca Abraão e o abençoa pelo Deus bendito, todo-poderoso. E Abraão dá-lhe o dízimo de tudo. Veja que não havia religião organizada e não havia ainda nenhuma forma organizada de religião que Abraão tivesse que cumprir algum ritual, alguma ordenança, porque nem a lei ainda havia sido entregue, porque a lei ela surge 430 anos depois, que foi promulgada por intermédio de Moisés no Monte Sinai. E Abraão deu o dízimo de tudo a esse sacerdote do Deus Altíssimo, que era o rei de Salém, a Melquisedeque. Então ele foi o instituidor do dízimo, da 10ª parte, né, do despojo da batalha, da guerra, de tudo que ele ganhou. E no futuro, um pouco mais à frente, Jacó, o neto de Abraão, quando ele foge da sua casa para salvar sua vida ameaçada de morte pelo seu irmão, ele chega num lugar chamado Luz e ali ele pousa. E ali ele tem uma experiência sobrenatural. Ele teve um sonho que viu uma escada do alto que vinha do céu e descia até a terra, e anjo de Deus descia por essa escada e subia por ela, e ele ouviu uma voz que falava com ele, que era a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus do teu pai Abraão, Isaque, e essa terra que tu estás deitado aqui, eu darei a ti e a tua descendência depois de ti. Então, quando ele acorda do sono, ele fica todo aterrorizado e trêmulo, porque ele diz consigo mesmo: Deus estava aqui, eu não sabia. E ali ele faz um voto com Deus, o voto de Jacó, no capítulo 28 de Gênesis. E ali ele disse: o Senhor me abençoe nessa viagem, que hora faço, me dê pão para comer, roupa para vestir, calçado para calçar, e me levar em paz e em segurança ao meu destino, me trouxer em paz e segurança à casa dos meus pais, né? Tudo que o Senhor me der, certamente eu lhe darei o dízimo. E este lugar aqui onde ele erigiu uma pedra ali em coluna e deitou azeite, consagrou, deu o nome àquele lugar de Betel, em hebraico quer dizer casa de Deus. Ele disse: esse lugar será a casa de Deus a partir desse instante. E aí Jacó é o continuador, né, do dízimo, porque ele promete a Deus dar o dízimo de tudo, a 10ª parte do fruto do seu trabalho. Mas ao longo da história, 430 anos depois, a lei é promulgada no Monte Sinai, e isso se torna um mandamento da parte de Deus de entregar a 10ª parte como uma expressão de adoração a esse Deus para o sustento sacerdotal. Quando Moisés ele estabelece a lei e ele vai organizar a forma e o culto, né, a forma de se adorar, como se deveria ofertar ao Senhor, né, no capítulo 25, versículo 2, ele diz assim na parte B: ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Ou seja, Deus fala a Moisés para que todas as vezes que alguém fosse prestar um culto a Deus, não aparecesse diante do Senhor de mãos vazias. Está em Êxodo 25, verso 2 e 35, versículo de número 5. Tá, e organizando o sacerdócio, quando é oferecido a terra prometida aos filhos de Israel por herança, e eles tinham que conquistar essa terra,
na divisão da terra não foi dado herança à tribo de Levi. Essa tribo foi uma tribo separada por Deus, a tribo sacerdotal, para que eles ministrassem o serviço sagrado e fossem responsáveis pelo tabernáculo e pela lei, ensinar e instruir o povo a respeito da lei que tinha sido entregue por Moisés. Então a obrigação deles era serem os sacerdotes, eles não teriam herança, não lhes caberia herança nem parte de terra alguma, mas a herança deles seria o Senhor, e foi assim que Deus determinou por intermédio de Moisés. Então os filhos de Israel tinham que trazer a 10ª parte do fruto do seu trabalho e entregar ao sacerdote, trazer os holocaustos, as ofertas, os sacrifícios, apresentava ao sacerdote, eles faziam os sacrifícios perante o altar do Senhor, e uma parte daqueles sacrifícios, daquelas ofertas, ficava para o sacerdote, para a sua família. Então daí eles tiravam o seu sustento. E aí quando você lê exatamente na Bíblia que essas ofertas tinham uma finalidade de prestar culto a Deus. Então as pessoas tinham que se apresentar diante do Senhor, para trazer suas ofertas. Era uma forma de adorar esse Deus, de reconhecer sua soberania, de reconhecer que Ele é dono de tudo, de reconhecer que é Ele que abençoa, que multiplica, que dá todas as coisas e supre todas as necessidades, que tudo é do Senhor, os céus, a terra, o mar, todas as coisas. Então se trazia a oferta e se apresentava diante do Senhor, como diz Levítico, no capítulo de número 1, no versículo de número 2, ele fala assim: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós apresentar oferta ao Senhor, trareis as vossas ofertas de gado ou de ovelhas. Então as pessoas ofertavam a Deus, seja gado, seja ovelha. Na sequência você vai ver que tinha ofertas de cereais e tinha outros tipos de ofertas. E aí eles se apresentavam com o objetivo de alcançar o favor de Deus. Sempre foi assim nas culturas mais primitivas da antiguidade, qualquer divindade a quem ia prestar um culto para alcançar o favor, aplacar a ira dos deuses, tinha que fazer um sacrifício, e se fazia todo tipo de sacrifícios a essas divindades. Mas diante de Deus, foi instituído como ordenança, como lei divina, oferecer sacrifício ao Senhor, de animais, de ovelhas, de cereal, do fruto da terra, das primícias, ofertas pacíficas, ofertas pelo pecado, ofertas de todas as formas, quando as pessoas iam adorar e prestar esse culto ao Deus Criador dos céus e da terra. E é instituído como lei divina essas ofertas para que o povo achasse graça aos olhos de Deus e Deus os abençoasse conforme fosse o tipo da oferta. Existem holocaustos, ofertas cereais, tinha oferta das primícias, ofertas pacíficas, ofertas pelos pecados, tinha todo tipo de oferta que era feita e apresentada diante do Senhor, entregue ao sacerdote, que fazia expiação pelo pecado e sacrificava no altar do Senhor, como foi instituído pela lei. Com Moisés, foi ele que organizou o sacerdócio, consagrou o primeiro sacerdote Arão, seus 2 filhos, e ali determinou que a partir dali esse sacerdócio seria um sacerdócio perpétuo, e Arão iria, não só ele, depois que ele passasse, os seus descendentes dariam continuidade ao seu sacerdócio, mas todas as ofertas que fossem apresentadas teriam que ser trazidas perante o Senhor, entregues ao sacerdote Arão e aos seus filhos, para que eles ministrassem diante do Senhor, oferecendo essa oferta. E tinha que ser específico no que se ofertava a Deus, tinha que ser apresentado diante do Senhor pelo sacerdote, tinha que ser sem defeito, como diz o versículo 3, se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá ele um macho sem defeito. Então tinha que ser sem defeito, não podia ser algum animal que tivesse um olho cego, uma pata quebrada, não, tinha que ser sem defeito. Deus era muito bem específico. E essa oferta tinha o quê? Tinha o objetivo de ser para expiação, a favor de quem ofertava, como diz o verso 4, pôr a mão sobre a cabeça do holocausto, para que esse seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Expiação é para o quê? Para que ele fosse perdoado por Deus, e a culpa dele fosse paga com o derramamento de sangue daquele animal, e assim ele seria redimido. E essa oferta era apresentada perante o Senhor, entregue aos sacerdotes, que eles eram responsáveis por ministrar. É o que diz o verso 5: depois de degollar o novilho e perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão sangue, e
espargirão em redor sobre o altar que está diante da entrada da tenda da congregação. Então você veja, né, que Deus está orientando a forma correta como se deveria oferecer esses sacrifícios, adorar esse Deus maravilhoso. Você vê que a responsabilidade dos sacerdotes era de receber do povo, né, as ofertas, os sacrifícios, e apresentar como holocausto, ou, né, se fosse oferta de cereais também, ou fosse ofertas pacíficas, ofertas de primícias, oferta pelos pecados. Então a responsabilidade de ministrar era dos sacerdotes. Os sacerdotes tinham que colocar fogo sobre o altar, não deixar esse fogo se apagar, mas ele tinha que arder continuamente, como diz a Bíblia, e eles tinham que pôr em ordem, né, os pedaços, pôr em ordem a lenha, pôr em ordem o que eles iam fazer, porque era a responsabilidade deles ministrar, tá? E tinha que ser oferecido ali sobre o altar ou ao redor do altar, tá? E a ordem era que tudo que fosse oferecer a Deus tinha que se trazer ao sacerdote, como diz em Levítico, capítulo 2, versículo 2, como está escrito: e trará aos filhos de Arão, os sacerdotes, tá? O sacerdote tomará dele um punhado de flor de farinha e de seu azeite, e com todo o seu incenso, e os queimará sobre o altar por oferta memorial. É a oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Então tudo era entregue ao sacerdote, era a responsabilidade dele com seus filhos de ministrar sobre este serviço. Aí você vê vários tipos de oferta, como eu já ressaltei: de holocaustos, que era oferta queimada de cheiro suave ao Senhor; oferta de cereais, está no capítulo 2, versículo 1, quando alguém fizer oferta de cereais ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, nela deitará azeite e sobre ela porá o incenso. Então tinha oferta de cereais, tinha os holocaustos. No capítulo 1, versículo 1 diz assim: chamou o Senhor Moisés e a tenda da congregação, e lhe disse: fala aos filhos de Israel e diz: quando algum de vós apresentar oferta ao Senhor, trareis as vossas ofertas de gado ou de ovelhas. A sua oferta se sua oferta for holocausto de gado, oferecerá a ele um macho sem defeito. Então está aqui, né, Deus é muito bem específico a forma como se devia fazer esse sacrifício, fazer essas ofertas e apresentar-se diante do Senhor, entregando ao sacerdote que tinha o dever de ministrar o serviço sagrado, o serviço religioso. E existe vários tipos de oferta. O livro de Levítico é um livro que especifica como é que cada oferta deveria ser trazida, a forma que deveria ser colocada diante de Deus, né, nas mãos de quem seria entregue, quem ia ministrar essa oferta, quem ia interceder a favor do povo, era os sacerdotes, né, que haviam sido consagrados, ungidos e separados para ministrar esse serviço sagrado perante o Senhor, como estatuto perpétuo que Deus deu a Arão, seus filhos. E está escrito aí nesse texto. Então você vê que a partir de então isso se tornou um estatuto, uma lei, né? Sacrificar a Deus, trazer oferta, dar o dízimo de tudo, começa antes da lei. A lei institui como estatuto perpétuo, né, está escrito na sua palavra, trazer todos os dízimos na casa do tesouro, né, e os sacerdotes tinham a obrigação de administrar esse serviço sagrado. E tudo isso tinha que ser com um propósito de alcançar o favor do Pai, do Criador, o favor de Deus. E aí eles tinham que fazer sacrifício, expiação e memorial. Eram os tipos de ofertas que eles apresentavam a Deus. Essas ofertas, se era um sacrifício, tinha que custar algo. É tanto que o salmista Davi não aceita ali de oferecer alguma coisa a Deus que não lhe custe, né, o seu dinheiro e o seu sacrifício. E essas ofertas também tinham um objetivo de expiação, para que houvesse a remissão de pecados, perdão, para que Deus tivesse misericórdia por algum pecado cometido. E também era um memorial para lembrar a Deus, né, a oferta que a pessoa oferece em gratidão por algum favor alcançado, e com o objetivo da pessoa achar graça aos olhos de Deus e reivindicar alguma bênção por ter lembrado de colocar diante de Deus a sua oferta como memorial, e que Deus lembrasse daquilo que ele ofereceu de coração, de boa vontade, né, das suas ofertas. E aí você vai ver na Bíblia vários tipos, né, de sacrifícios que eram oferecidos ali. Sacrifícios que eram oferecidos por qualquer do povo, quando cometia o pecado, ia diante do sacerdote, trazia seu animal, seu sacrifício, conforme as suas posses,
Também tinha um tipo de sacrifício que era oferecido pelo pecado do sacerdote. O próprio sacerdote, quando ele cometia um pecado, ele tinha que trazer também um sacrifício, um animal, e também o outro sacerdote fazia, administrava o serviço religioso e sacrificava um animal para poder expiar o pecado daquele sacerdote. Tinha um pecado também, o sacrifício pelo pecado do povo ou da assembleia, também era apresentado diante do sacerdote o animal para sacrificar a favor do povo da assembleia. E tinha o pecado do líder, o príncipe, quando também ele cometia um pecado e ele era notificado, então ele tinha a obrigação de oferecer também um sacrifício, de buscar o favor e o perdão de Deus. E aí tem todo tipo, né, de situação. Você vê ali, né, que a forma como era oferecida a Deus está tudo documentado no livro de Levítico. O sacerdote, ele também, quando cometesse um pecado, ele tinha que oferecer um novilho sem defeito. A assembleia, quando o povo cometia o pecado, né, um pecado que transgredia a lei de Moisés, tinha que oferecer um novilho. O príncipe, o líder, tinha que oferecer um bode sem defeito. Qualquer um do povo, uma cabra sem defeito ou uma cordeira, tá? E uma pessoa que cometesse um pecado voluntário, né, espontâneo e consciente, quando ele fosse notificado, repreendido, ele tinha que oferecer um carneiro sem defeito e restituir aquilo que ele porventura voluntariamente quis lograr alguém ou enganar alguém, e tinha que acrescentar a quinta parte em cima da restituição. E aí os tipos de pecados que as pessoas cometiam poderia ser por ignorância, pecados ocultos, que é por omissão, se calou e não denunciou, pecado voluntário, a pessoa consciente que pecou, tá, e depois foi descoberto e ele teve que fazer a restituição ou se arrepender, e por ofensa, né, a pessoa ofendeu, profanou alguma coisa sagrada, ofendeu alguma coisa relacionada a Deus, quebrou uma lei, e aí por um pecado até de alguma coisa que ele falou, blasfemou, então era um pecado de ofensa, então ele tinha que fazer também um sacrifício. E aí você vê, né, diante de todos esses sacrifícios, é muito claro que a pessoa tinha que se arrepender, tinha que sacrificar e tinha que confessar o pecado. Está muito bem escrito e documentado. Então você vê os vários tipos de ofertas que as pessoas ofereciam a Deus e sacrificavam diante do Senhor, né, de uma forma muito simples, né, tendo uma religião organizada, tendo o sacerdócio organizado, o sacerdócio araônico. Só que tudo isso era figura de linguagem, apontava para um sacrifício eterno, para uma oferta voluntária dada pelo próprio Senhor, de uma vez por todas, não mais somente por uma geração, por uma pessoa, mas por toda a humanidade, para todo sempre, não mais somente repetidas vezes, as pessoas vindo se apresentar com animal, com sangue de bois, de touros, de ovelhas, né, de animais, para poder sacrificar pelo pecado, mas de uma vez por todas, para toda a humanidade, como um cordeiro. Deus tira o pecado do mundo, cordeiro que é sacrificado, imolado, e esse cordeiro é o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi sacrificado de uma vez por todos os nossos pecados. Foi Deus que ofereceu ele como sacrifício, em cumprimento da própria lei divina que Deus havia dado a Moisés no monte Sinai. Então temos que entender que tudo isso era figura de linguagem, para o que estava por vir. Hoje, nos tempos modernos, a forma que nós prestamos culto a Deus, a gente vem na igreja, a gente também participa do sustento da igreja, mas tudo isso que nós fazemos em obediência ao que diz a palavra, né, dando a 10ª parte do fruto do nosso trabalho, né, participando do sustento, entendendo que existe aqueles que têm um chamado específico, são sacerdotes consagrados e ungidos, que vivem do altar, que vivem para ensinar a lei, a palavra de Deus às pessoas. Mas hoje, né, nós não estamos mais debaixo da lei, que temos o quê? Temos que fazer por obrigação, e temos que estar com a faca no pescoço, e muitas vezes obedecendo a instituições religiosas, quando na verdade a Bíblia nos ensina que a lei veio por intermédio de Moisés, quando foi entregue lá no Monte Sinai. Então se tornou uma ordenança, né, a 10ª parte do sustento da igreja, do ministério, né, sacerdotal. Mas a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus, ou seja, significa que a lei me obrigava, tá? E me obriga, como está escrito no Velho Testamento, trazer todos os dízimos à casa do tesouro, mas na graça, né, o dízimo continua válido, porque Paulo fala que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus.
e proveitosa para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente preparado para toda boa obra. Então isso significa que, quando Paulo falou isso, não existia Novo Testamento. Então ele está se referindo à Torá, o Antigo Testamento. Então a lei é boa, é perfeita. Então eu continuo dizimando para o sustento da igreja, tá? Mas entendendo que agora não eu faço por amor, né? Porque a lei obriga, porém a graça nos ensina a amar, e quem ama extrapola a lei. É o que Jesus falou para os fariseus, né? Se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entraremos no reino dos céus. Então Jesus dá esse exemplo, né, nos comparando que enquanto eles eram extremamente rígidos em obedecer a letra fria da lei, né, esquecendo da essência do amor ao próximo, então nós temos que entender que a essência é o amor a Deus sobre todas as coisas. Então quem ama a Deus dizima por fé e por obediência, não por obrigação nem por constrangimento, como diz o apóstolo Paulo, porque entende que Deus ama aquele que dá com alegria. Desde então, né, lembrando que dízimo é uma instituição muito antes da lei. Foi o patriarca Abraão que instituiu o dízimo, depois o seu neto Jacó faz o voto, tá? Daí, com a promulgação da lei, Moisés determina como uma obrigação para o sustento da tribo sacerdotal, a tribo levítica. Mas agora no Novo Testamento, Jesus não aboliu a lei, né? Jesus veio cumprir a lei e nos ensina que nós temos que sim dar o dízimo, mas não podemos omitir a essência da lei. E o que fizermos, temos que fazer por amor, por fé e por obediência. É uma questão de fé. Se você crê, se você faz por gratidão, por fé, por obediência, se você ama a obra de Deus, você dá por sustento da obra. Você investe no reino. Você não tem um apego sórdido ao dinheiro. Você tem um amor e gratidão pelo ensinamento da palavra, né, pela igreja instituída que tem essa missão de lhe instruir, né, de ministrar o serviço religioso, né, para você e abençoar a sua família, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra sai da boca de Deus. Então esse é um pouco do histórico sobre oferta, sobre dízimo, para você poder entender um pouco melhor, tá? Hoje fazemos por gratidão e por amor, investindo no reino, para o sustento sacerdotal, para o sustento da igreja. A igreja é uma instituição que ela precisa o quê? Pagar água, luz, ela tem, né, obrigações com o Estado, obrigações de salário, então ela tem suas responsabilidades para poder ter um local agradável para os filhos de Deus virem se reunir. Então ela tem essa responsabilidade e cabe àqueles que são participantes do reino, participantes da obra de Deus, aqueles que têm sido abençoados e seus lares têm sido abençoados, suas vidas têm sido abençoadas, e encontrar esse amor, essa salvação, porque é o papel da igreja proclamar o evangelho, está aberta, com a porta aberta, anunciando essa verdade, e você entende que ela tem sido bênção, e você, por gratidão, com amor, em obediência à palavra, você dá a 10ª parte. E quando se ama de verdade, a gente sacrifica. Quando se ama de verdade, a gente obedece. Quando se ama de verdade, a gente vê o que está escrito e prontamente coloca em prática. Isso é um ato de fé, é um desafio, porque nosso coração não está nas coisas materiais, temos algo melhor de Deus, uma pátria celestial que aguardamos da parte do Senhor, que fez a promessa e é fiel para cumprir. Espero que isso tenha esclarecido você e tenha edificado a sua fé e possa estar abençoando a você, entendendo. Leia a Bíblia, leia o que está escrito, que você vai ser com certeza muito mais esclarecido. Leia o livro de Levítico e leia também ali o livro de Gênesis, lá no capítulo 28, você entende um pouco, como Jacó fez aquele voto, e no capítulo de número 17 em diante, como Deus fala para Abraão, capítulo 14, sobre quando ele dá o dízimo a Melquisedeque, rei de Salém. Tá? Que Deus abençoe você, tá? E espero que isso tenha lhe instruído e lhe esclarecido algumas coisas. E vamos fazer uma oração e pedir a Deus que nos ajude a compreender essas verdades, tá? Porque nossa vida e nossa esperança não está nas coisas dessa terra, mas está no alto, do qual o nosso Deus nos fez uma promessa. Então vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu coloco, ó Pai, essa mensagem, essa instrução, ó Deus, diante do Senhor, para que o Senhor possa estar abençoando as pessoas que vão assistir esse vídeo, ó Pai, e isso seja esclarecedor para cada um deles, para a edificação da sua vida espiritual, meu Pai, para a sua prosperidade, porque o Senhor tem promessas, é a maior bênção dar do que receber, e é dando que se recebe, está escrito assim na tua palavra. Então abençoa, Pai, no nome de Jesus, ó Deus, essa palavra, e fala ao coração dos teus filhos. Oramos a Ti, entregando no teu altar essa família, essa pessoa, que ela aprenda, ó Pai, o princípio da generosidade, o princípio, ó Pai, da riqueza, que está, Senhor, em a gente colocar à disposição do reino,
para que quando o Senhor, ó Pai, possa lançar mão dos nossos recursos aqui na terra e isso ser usado, ó Pai, para proclamação do Evangelho eterno, para edificação, ó Pai, do Teu povo e para instrução, Senhor. Assim, ó Pai, abençoa, ó Pai, aqueles que sustentam, aqueles que dizimem a oferta na Tua casa. Abra as comportas dos céus, derramando a suficiência e abastança, assim como está escrito aí lá em Malaquias 3:10. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Um beijo no coração, até outra oportunidade. Se essa palavra foi boa, lhe esclareceu, lhe edificou, então comente aí embaixo, se inscreva no nosso canal, deixe o like e compartilhe, tá? Para que a gente possa levar essa mensagem de fé e esperança a outras pessoas. Então um beijo no coração, até outra oportunidade, se Deus assim nos permitir.